Boa noite a todos. Trago saudações da Igreja Cristã em Campo Grande. Nós temos as duas igrejas um relacionamento, um contato, uma amizade, uma irmandade tão boa. E eu quero agradecer aqui ao pastor Anderson, não está aqui nesta noite, mas quero agradecer publicamente pelo convite, pela confiança em poder ministrar a palavra do Senhor aqui na Igreja Batista Saron. Um prazer para mim, privilégio para mim, mas é um santo temor também de estar aqui. Eu peço a Deus que, como já foi orado nesta noite, o Santo Espírito do Senhor, que é soberano, possa ministrar cada coração em cada necessidade de cada vida aqui presente. E Ele é soberano e Ele é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Essa noite eu trago um trecho do Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 5. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e vamos fazer a exposição desse trecho das Escrituras. Eu coloquei como tema dessa mensagem o poder de Jesus para curar e salvar. O poder de Jesus para curar e salvar. Capítulo 5 de João, 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez. Pai, lance luz sobre a Tua palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo revele, Senhor, este trecho das Escrituras, aquilo que estiver no Teu coração para nós, Teus filhos, para a Tua igreja, e também para aqueles, Senhor, que o Senhor quiser tocar nos corações nesta noite que ainda não são salvos. A Tua palavra ela é eficaz e poderosa para tudo isso. Contamos, Senhor, com a revelação do Senhor, porque nós não somos nada se o Senhor não nos revelar a Tua palavra. Assim oramos, agradecidos, com uma santa expectativa, no nome de Jesus. Amém. O poder de Jesus para curar e salvar. Este é o terceiro milagre realizado por Jesus, relatado pelo evangelista João, neste evangelho. E somente nesse evangelho há o registro desse acontecimento. Eu preciso dizer para vocês de antemão que João chama os milagres, quando ele relata os acontecimentos dos milagres realizados por Jesus, o apóstolo João chama de sinais. Porque o sinal ele aponta para uma realidade mais importante do que ele próprio. Por exemplo, quando você vê uma sinalização vertical no trânsito, uma placa de trânsito, uma placa que sinaliza um quebra-mola a 100 metros. Aquela placa você não vai parar nela para passar pelo quebra-mola. Aquela placa está apontando para algo mais importante do que ela mesma. O sinal é isso. João registra 7 sinais realizados por Jesus, milagres realizados por Jesus, para mostrar algo além do que os próprios sinais, do que os próprios milagres, a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que o propósito
da escrita do apóstolo João, ele mesmo nos revelou. Lá no capítulo 20, se você for lá no capítulo 20 do mesmo evangelho, segundo o apóstolo João, versículo 30 e 31, ele mostra para nós o propósito de ter registrado os sinais realizados por Jesus e todo o conteúdo deste evangelho. Capítulo 20, leia por favor do versículo 30 até o versículo 31. Na verdade, diz João, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Estes, ou seja, estes sinais, porém, foram registrados para o quê? Primeiro, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E segundo, para que crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito da escrita do Evangelho, João escreveu, e do registro dos sinais, dos milagres realizados por Jesus. Por conta disso, nós somos impulsionados a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso Redentor. Então, João relata aqui as circunstâncias que envolveram este milagre. Versículo 1, como nós lemos, vamos então percorrer. Versículo 1 do capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Passados estes acontecimentos, como o João relata aqui, nós precisamos ler, e eu peço a vocês que depois vocês leem o capítulo 4, que é o contexto imediatamente anterior desse registro. Jesus estava na Galileia, no finalzinho do capítulo 4 você vai ver isso. Jesus, sendo um judeu e cumpridor da lei, ele volta para Jerusalém para participar de uma festa. Não se sabe qual festa, se foi a festa dos tabernáculos, ou se foi a festa da Páscoa, ou se foi festa de Pentecostes, mas João registra que Jesus vai da Galileia, região norte da nação de Israel, e vai para a Judéia, especificamente na cidade de Jerusalém, a capital do reino do sul, Judéia. E lá, na Judéia, existe a cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém é a cidade onde se concentra toda a espiritualidade dos judeus, ali principalmente no templo de Salomão, para onde Jesus foi. Tanto é que agora você acompanha o versículo 2, diz assim, lá em Jerusalém, diz assim, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Jesus, lá em Jerusalém, se dirige ao templo de Salomão, na cidade de Jerusalém, e João relata aqui um detalhe, lá no templo de Salomão. No templo havia como que um anexo, uma área externa, que tinha 5 pavilhões, 5 andares, e no fundo, ou lá no térreo, tinha um tanque com águas, junto à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma das entradas do templo de Salomão, por onde os ofertantes levavam as ovelhas para o sacrifício, ou entregavam para os sacerdotes, ou para o sumo sacerdote, para o sacrifício. Então ficava esse pavilhão, esse anexo ao templo de Jerusalém, com 5 andares. É isso que João está nos explicando. E esse tanque passou a ser o local onde se ajuntavam muitos doentes. Diz o versículo 3, acompanha aí. Nestes, ou seja, nos pavilhões, nesses 5 andares, nesse apêndice, nesse anexo ao templo, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E por que os doentes jaziam ali? Por que eles ficavam ali? A resposta está no versículo 4. Diz assim, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aqui existe uma explicação do porquê dessa multidão de gente doente nos 5 pavilhões, nos 5 andares, nesse anexo ao templo de Salomão. E a explicação está entre colchetes, não sei se você viu aí na sua versão, está entre colchetes, versículo 4. Por que está entre colchetes? Esse trecho, diz os comentaristas,
do Evangelho segundo o apóstolo João, que esse trecho ele foi acrescentado por copistas, pessoas que foram fazendo as cópias das Escrituras nos primeiros séculos, e acrescentaram essa informação para explicar o costume da época, porque provavelmente esse relato, esse acontecimento fosse uma crendice, fosse um boato. Acreditava-se que um anjo descia de tempos em tempos e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque era curado. É isso que está acontecendo no versículo 4. Acreditava-se nesse acontecimento. Não há como afirmar, comentaristas não afirmam que isso acontecia de fato. Pelo contrário, acreditava-se que isso era um boato, era uma crendice da época. Tanto que F.F. Bruce diz o seguinte com relação a esse versículo 4: não podemos acreditar ou debitar ao evangelista João esta informação sobre o anjo, mas provavelmente ela reproduz a crença popular sobre a causa das propriedades terapêuticas atribuídas à água. Então não era um acontecimento de fato aquilo, a água se agitava e as pessoas doentes entravam ali e o primeiro que chegasse se curava. Era um boato. Com isso em mente, nós vamos caminhar para os próximos versículos. É claro, não foi o apóstolo João que escreveu esse versículo 4, foram copistas, mas obviamente esse acréscimo ele é totalmente confiável e tem a chancela do Espírito Santo. Tanto é que no versículo 7, essa informação ainda que condensada, ela se repete. Versículo 7 do próprio capítulo 5 diz o seguinte, versículo 7: Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A água se agitava de alguma maneira, e o apóstolo João registrou isso no versículo 7, perceberam? Então no versículo 4, esses copistas contaram para nós o que de fato era o boato na época. Muito bem, caminhando um pouco mais, por conta dessa crença, em torno do tanque, muita gente doente acreditava naquele acontecimento. E no meio dessa multidão de enfermos havia um doente com paralisia, provavelmente da cintura para baixo. Havia 38 anos. 38 anos nessa situação. Quem sabe mais do que a idade da metade das pessoas que estão aqui presentes nesse salão. 38 anos com paralisia, não conseguia andar. Diz o verso 5 isso: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ele não era um paralítico de nascença. Os intérpretes dizem que a paralisia dele foi no curso de sua vida. Grande parte do tempo de sua vida ele passara ali, naquele lugar, há 38 anos. E o paralítico estava sobre o seu leito. Leito não é como uma cama ou como uma maca que a gente conhece hoje. Leito era uma espécie de uma manta de lã grossa que podia ser enrolada e carregada. Ele estava sobre o seu leito. Talvez essa manta mal cheirosa, até por conta da sua própria situação enferma, em fazer suas necessidades fisiológicas ali mesmo, prostrado. Essa era a situação desse homem. Um retrato da miséria humana. Não só suas pernas mortas, mas sua esperança morta. Ele não tinha mais a quem recorrer. Não tinha esperança mais para ele. Tanto que ele disse para Jesus, e nós vamos ver daqui a pouco, quando ele tentava ir, como ele fala, quando eu vou, outro desce antes de mim, mas quando eu vou, não é que talvez ele se arrastasse ou alguém levasse ele. Sem esperança alguma, nada de esperança na vida desse homem. E eu preciso dizer para você também, que de acordo com o contexto desse acontecimento, a doença daquele homem foi decorrente de pecado cometido. O verso 14 do capítulo 5 nos mostra isso. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo
E lhe disse, Jesus dizendo para o homem, já andando lá no templo, lá dentro do templo: olha que já estás curado, não peques mais. Ele pecou e houve uma disciplina da parte de Deus e ele ficou paralítico. Jesus diz para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Entenderam? Verso 14 nos explica isso. Nem toda doença, lógico, é decorrente de castigo da parte de Deus. Nós não podemos generalizar dessa forma. Seria loucura da nossa parte falar: não, quem está doente está em pecado. Não é isso, de forma alguma. Porém, Deus pode enviar doença na sua e na minha vida como punição da parte dele, como a vara da parte dele, para nos fazer arrepender de determinados pecados, para nos fazer nos quebrar, nos prostrar diante dele, voltar para ele. Deus pode fazer isso. Não é em todas as situações, mas Deus pode sim disciplinar a minha vida, a sua vida, através de uma doença. Isso pode acontecer, como foi o caso aqui desse homem, resultado de punição de Deus por pecado cometido. Agora reflita isso com relação a uma questão aqui. Toda aquela multidão de enfermos, e o homem paralítico em especial, é como que a maquete da miséria. Aquela cena retrata a humanidade. Toda a humanidade está enferma, impotente, em miséria espiritual, sem condições alguma de resolver a condenação que a acomete, que a aflige. A humanidade jaz, ela está em torno de coisas que apresentam uma falsa esperança, como aconteceu com aquele homem. As pessoas perdidas, mortas em seus delitos e pecados, estão agarradas em coisas que não trazem esperança de fato. Por exemplo, relacionamentos. As pessoas buscam em relacionamentos uma esperança, uma satisfação para a sua própria vida. Jovens buscam em relacionamento, em namoro, em noivado: eu quero me casar, depois que eu me casar tudo vai dar certo, eu vou me satisfazer. Vou dizer para você, você não vai se satisfazer no casamento plenamente. E a humanidade está buscando isso, mas não consegue uma verdadeira e robusta esperança. Também em dinheiro. As pessoas correndo atrás de dinheiro e mais, e querendo mais, e colocando a sua esperança na instabilidade das riquezas. E você sabe que o dinheiro não traz plena satisfação, porque quando a gente tem, acaba, e quando ainda tem, a gente quer mais, porque nunca nos satisfaz plenamente. O dinheiro jamais há de nos satisfazer plenamente. Família também é a mesma coisa, depositando a plena confiança e esperança nos pais nos filhos. Família não nos dá plena e sólida esperança. Profissão, você corre para se formar. Quando você se forma, fala: agora eu me realizo, agora eu cheguei onde eu queria. Você começa a trabalhar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vai ver que não era bem aquilo que você queria. Ou aquilo tudo que você esperava, né, na faculdade, ou preparando, ou num emprego qualquer, você vê que não satisfaz algo que fica vazio aqui dentro. Status social, glamour. A humanidade está em torno dessas coisas como falsas esperanças. Mas no fundo, todas estas coisas não curam a doença da alma que aflige todos os mortais. E aquele ambiente também não era frequentado por judeus sãos, por judeus que não tinham enfermidades. Ninguém ia para aqueles 5 pavilhões. Nenhum judeu transitava por aqueles 5 andares onde jazia uma multidão de enfermos, porque todo mundo ficava constrangido com aquela visão. Pensa você, por exemplo, alguém aqui, quem sabe já tenha ido nos corredores da Santa Casa.
E aqueles corredores lotados de gente, gente em maca, gente sentada, gente no chão, gente chorando, gente lamentando a dor, gente sem esperança alguma de alta médica. E você olha aquela cena angustiante. Era o que estava acontecendo ali, naqueles 5 pavilhões. Gente chorando, gente triste, pessoas agonizando, sem esperança verdadeira e concreta. Todavia, mas, graças a Deus pelos mas na vida, Jesus chega na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Jesus vai direto para lá. Jesus deixa o ambiente de festividade e vai para aquele lugar onde ninguém queria ir. Jesus transita no meio daqueles doentes e vai diretamente para aquele homem, especificamente para aquele homem. A iniciativa soberana está com Jesus. Nenhum motivo é dado para a sua escolha. Nós não percebemos que Jesus escolheu, eu escolhi aquele porque aquele está sofrendo mais. Não, Jesus soberanamente vai em direção àquele homem que jazia sobre aquele leito. Soberanamente. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Mas que pergunta de Jesus! Perguntar para um miserável doente, do jeito que ele estava ali, sem esperança alguma de cura, de alta, de sair dali: você quer ficar bom? Por que Jesus fez essa pergunta para essa pessoa? É bem verdade que tem pessoas que gostam de ficar doentes, né? Gostam de estar doentes, permanecer doentes para se fazer de vítima. Por exemplo, tem um cortezinho assim no dedo da pessoa, já, ai, tô doendo, e aí todo mundo dá atenção, né? A pessoa fica rodeada de carinho, de afetividade. Tem pessoas que gostam disso. Não está com dengue, mas gosta de dengo. Mas não é essa a realidade aqui desse homem. O objetivo de Jesus fazer essa pergunta foi o seguinte: nós temos 2. Primeiro, despertar no coração daquele paralítico a real compreensão do seu estado. Jesus faz essa pergunta ao homem: você quer ser curado? Para quê? Para despertar no coração daquele paralítico a real compreensão do seu estado. Aquele homem, ao ouvir esta pergunta, deveria fazer uma reflexão do seu estado de miséria e incapacidade, e reconhecer que necessitava de cura verdadeira. Quando Jesus faz aquela pergunta ao homem: você quer ser curado? O homem deveria parar e pensar assim: eu quero ser curado? Eu quero ser curado, eu necessito ser curado, eu não consigo me curar por mim mesmo, eu não tenho capacidade alguma de me curar, de sair dessa. Então, quando Jesus faz essa pergunta, ele faz com que o homem reflita sobre a sua própria situação. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Você não pode ser salvo, ninguém pode ser salvo, a não ser que reconheça o estado de pecado e miséria. Ninguém pode ser salvo a não ser que reconheça: eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, por mim mesmo eu não consigo me salvar. Jesus tenta despertar no coração daquele homem fazendo essa pergunta, para ele reconhecer o seu próprio estado de pecado e miséria. E eu estou falando sempre pecado e miséria porque além do estado de doença, miserável por conta da doença, há algo pior do que a doença: é o pecado. Algo pior do que a doença é o pecado. Muitas pessoas vivem com câncer, muitas pessoas vivem com doenças incuráveis, mas elas são salvas, e essa doença não vai impedir que ela vá para o céu. Ainda que padeça sofrimento temporário nessa vida, mas ela já tem o lugar dela no céu por ser salva e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Há algo pior do que a doença: o pecado.
uma pessoa que se acha justa, uma pessoa que se acha boa, digna do amor de Deus. Aí você diz para ela assim: você precisa ser salva. Aí a pessoa vai perguntar: mas salva do quê? Eu sou bom? Eu não estou precisando de nada, não estou perdido. Eu tenho um emprego bom, eu tenho um salário bom, meus filhos se formaram agora, têm empregos excelentes. Olha a casa que eu tenho, olha o vidão que eu tenho. Para que eu quero salvação? Estou com uma saúde boa, não preciso de salvação. A pessoa só pode ser socorrida se ela reconhecer que é totalmente incapaz de se socorrer por si mesma. Eu sou totalmente pecador, por isso que eu necessito desesperadamente de um Salvador. Precisamos reconhecer o nosso estado de pecado e miséria. Segundo objetivo da pergunta de Jesus: despertar genuína esperança no coração daquele paralítico. Ele estava agarrado naquela falsa esperança, naquele boato, naquela crendice. Possivelmente quem entrava lá naquela água era curado. Não se sabia ao certo o que acontecia. Ele estava agarrado naquela falsa esperança, mas Jesus pergunta para ele e quer despertar no coração daquele homem uma genuína, uma verdadeira, uma sólida esperança. Ele estava há 38 anos agarrado àquela falsa esperança, como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: você quer ser curado de fato? E é já como uma resposta embutida, né? Eu tenho a cura para você. Jesus conhecia plenamente aquele homem. Jesus tinha o diagnóstico perfeito da vida daquele homem em suas mãos. Esse é o nosso Senhor, onisciente, onipotente, onipresente. Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é todo poderoso. Conhecia aquele homem e faz essa pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Mas olha a resposta do homem. Primeiro ele reclama, versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ele não responde assim: eu quero ser curado, ou eu não quero ser curado. Qual que é a resposta dele? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Talvez pior que a paralisia física daquele homem fosse a dolorida e angustiante realidade de não ter ninguém, de ser esquecido e rejeitado por todos. Ninguém que se interessava pelo problema dele. Imagina a amargura que estava enraizada naquele coração, vendo os outros correndo na sua frente, entrando no tanque, buscando uma possibilidade de cura, e ele não tinha oportunidade alguma para se salvar ou para se socorrer. Aí ele continua declarando, amargurado, ressentido. Ele sempre perde as oportunidades por causa do egoísmo das outras pessoas. Se está ruim, meu amado irmão, minha amada irmã, é possível piorar. Ali era uma disputa do menos pior entre os piores. E ele diz, continuando no versículo 7 aí: pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Aí ele desabafa para o Senhor: Senhor, não tem jeito para mim. Não tem jeito. Eu não tenho ninguém. E quando eu tento ir, outro entra na minha frente. Eu sou aleijado. O cego, ainda que seja cego, mas ele tem perna, consegue correr na minha frente. Não tenho ninguém. E não tem esperança mais para mim. Quando eu vou, desce outro antes de mim, pega a bênção primeiro que eu. Essa é a situação desse homem. Aí então Jesus, sem que o paralítico peça, porque Deus cura, Deus salva quem Ele quer e quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Jesus diz para aquele homem, verso 8: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Verso 9 diz o seguinte: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Através do comando verbal de Jesus, o poder de Deus tomou o corpo daquele homem de tal forma que os músculos dele começaram a se tonificar, se fortalecer, os ossos se estalaram e ele se pôs em pé. Não precisou de nenhum dia de sessão de fisioterapia. Ele enrolou o leito dele, colocou nas costas e pôs-se a andar. Imediatamente o homem se viu curado. Só Deus tem esse poder. E se Jesus fez isso, logo, Jesus é Deus. É isso que João está querendo provar em seus argumentos no Evangelho dele. Jesus é Deus. E o homem então enrola o seu leito, bota nas costas, passa a andar, sem nem ao menos um muito obrigado. Quantas e quantas vezes eu e você pedimos ao Senhor, pedimos para que Ele nos livre de tal situação, pedimos para que Ele nos dê tal coisa, e Ele nos dá, Ele concede o nosso pedido, e nós nos esquecemos de agradecer. Nem ao menos um muito obrigado, Senhor, por ter me livrado de tal acidente. Muito obrigado, Senhor, por ter atendido ao meu pedido e ter me dado um aumento. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado comida na minha mesa. Nós nos lembramos de pedir, mas muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Precisamos fazer mais orações de agradecimentos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele não tem feito. Por tudo que nós temos pedido, Ele tem atendido, e por tudo que nós temos pedido e Ele não tem atendido, porque Ele sabe o melhor para nós. Mas não foi isso que o homem fez. Ele levantou, passou a andar, foi curado naquela hora, levantou e foi para dentro do templo. Agora então, caminhando para o final, eu quero fazer algumas aplicações com relação a esse acontecimento registrado pelo apóstolo João. Queridos irmãos, irmãs, amigos, pessoas que não conhecem, não creem em Jesus Cristo ainda nesta noite, que nos assistem, hoje Jesus está aqui. Hoje Jesus está aqui. Você crê nisso? Aqui, Betesda, que significa casa de misericórdia. Jesus está aqui nesta noite, onde tem gente doente, onde tem gente sofrendo. Casa de misericórdia, onde tem gente agonizando pelos dramas da vida, com a esperança quase que esgotada, com diagnósticos sombrios sobre a sua própria vida, pensando quem sabe até tirar a própria vida. Mas Jesus está aqui nesta noite, na casa de misericórdia. Talvez você esteja aqui machucado, machucada pelos próprios pecados ou pelas mazelas da vida, e Jesus está aqui nesta noite fazendo uma pergunta para você, especificamente para você: você quer ser curado? E Jesus se importa com você. Querido, Jesus sabe o seu nome e o seu sobrenome. Ele conhece individual e especificamente você. Ele conhece a sua história. Ele sabe do seu passado. Ele conhece os seus pecados e os complexos pessoais que você está curtindo agora, neste momento na sua vida. E Ele ama e se compadece de você. E nesta noite Ele pergunta: você quer ser curado? E eu afirmo, baseado na palavra do Senhor, que Ele cura plenamente e de verdade. O nosso Senhor tem todo o poder. Ele não faz um curativo, Ele não passa um pano molhado na ferida. Ele trata a ferida, Ele cura de verdade, Ele faz uma faxina na nossa memória, Ele cura os complexos muitas vezes que nós temos de traumas do passado. Jesus Cristo é poderoso para fazer isso na sua e na minha vida, e Ele está aqui nesta noite.
E mais, o fato de Jesus estar aqui hoje fazendo esta pergunta para você: você quer ser curado? Revela para você e para mim que nós não conseguimos fugir dele. Nós não conseguimos fugir do Senhor. Não conseguimos sair da presença do Senhor Jesus. Nós não entramos naquela porta e entramos na presença do Senhor. É bem verdade, num culto solene é um momento de estarmos na presença do Senhor de forma solene, especial, diferenciada, que você não pode perder, estar aqui num culto. Mas quando você sai por aquela porta, você continua na presença do Senhor, vivendo diante dele. Nós não conseguimos fugir do Senhor. Ele sabe tudo o que passa na sua mente quando você coloca a cabeça no travesseiro. Ele cobre você e cerca você por todos os lados. Ele encurrala você com a sua onipresença. Mas Ele te encurrala não para te dar medo, mas porque Ele te ama e tem misericórdia de você e quer te salvar e quer te curar. E Ele passeia em seus pensamentos com sua onisciência. O nosso Senhor, Ele não é só onipresente. Ele não está presente em todos os lugares, mas, por exemplo, está lá no seu banheiro vendo você e de repente Ele está ali e eu gostaria de saber o que Ele está pensando. Jesus está ali, Jesus está aqui, Jesus está em todos os lugares e sabe todas as coisas, e sabe o que você e eu estamos pensando agora, e sabe o que nós pensamos ontem, e passou, e sabe o que nós vamos pensar amanhã. Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem todo o poder. E não há nada que você tenha feito ou deixado de fazer que Ele não saiba. Não há nada que você tenha dito que Ele não saiba. Não há nada que você tenha pensado que Ele não saiba. Não há nada que você tenha tentado apagar ou apagado do celular que Ele não saiba. Jesus sabe todas as coisas, ainda que ninguém mais descubra. Ele sabe todas as coisas. Não dá para fugir da presença do Senhor. Como diz a Escritura, Ele é como sombra à sua direita. Ele mesmo disse, antes de ir ao céu: eis que estou convosco. Ele não diz, eis que estarei convosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você. Para onde fugiremos da presença do Senhor? Se eu for para o céu, Ele está lá. Se eu for para o mais profundo abismo, Ele está lá também. Se eu, por exemplo, quiser ir lá onde nasce o sol, ou se eu quiser ir onde começam os oceanos, ainda lá a mão dele me sustentará e me guiará. Não tem como fugir da presença do Senhor. Ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, a sombra da morte esbaforida próximo de nós, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Jesus Cristo está conosco. Um filho de Deus jamais saberá o que é ser abandonado por Deus, porque Deus nunca nos abandona. Ainda que todos nos abandonem, Deus sempre estará conosco. Eu abandono as pessoas, você abandona as pessoas, mas Deus sempre é presente conosco. Louvado seja Deus. E Deus sabe que muito das tristezas que estamos curtindo hoje é resultado de pecados cometidos. E Jesus está aqui nesta noite cheio de compaixão, enternecido por suas angústias, e faz essa pergunta a você: você quer ser curado? Você quer pôr um ponto final nesse drama? Você quer cura para a sua alma? Você quer ser perdoado? Você quer ser limpo e purificado de toda a imundícia? Você quer ser liberto das amarras?
que prendem a sua alma? Você quer ser transformado em uma nova criatura e mudar de vida? Jesus tem o diagnóstico preciso das nossas vidas nas palmas das mãos dele. Jesus olhou para Nicodemos, aquele fariseu, e viu nele um defunto, religioso ambulante, com uma espiritualidade de fachada. E disse para ele que ele precisava nascer de novo. Nada daquilo que ele estava praticando valia. Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Você precisa de uma nova vida. Jesus olhou para aquela mulher samaritana que estava vivendo em adultério, mas teve compaixão dela e deu a ela a água da vida e fez dela uma missionária. Jesus olhou para Zaqueu e disse para ele: hoje eu vou na sua casa. Jesus sabia que aquele homem ele vivia à margem da honestidade, mas perdoou aquele homem e deu salvação a toda aquela casa. Jesus olhou para Judas Iscariotes e viu naquele coração a avareza tal que o conduziu ao inferno. Jesus olhou para o ladrão da cruz à sua direita e viu naquele coração um verdadeiro arrependimento, ainda que na 1ª hora de sua vida, nos últimos suspiros de vida daquele homem, garantiu àquele pecador um lugar no paraíso. Jesus Cristo tem todo o poder e Ele está aqui nesta noite e pergunta a você: você quer ser curado? Você quer ser curada? Sabe aquele ponto da vida que a gente chega no final da linha? Sabe, no último furo do cinto, onde não tem mais saída para nós? Sabe aquele momento que você e eu não vemos mais saída para as nossas dores e sofrimentos? Sabe aquele momento em que você e eu clamamos: meu Deus, ou o Senhor faz um milagre ou eu vou perecer? Então essa palavra é para você, se essa é a sua situação. Você é um candidato ao milagre da graça de Deus nesta noite. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a igreja não pode fazer, aquilo que os seus méritos, as suas qualidades, os seus predicados morais não podem fazer, aquilo que a religião não pode fazer, aquilo que os seus amigos, a sua família não podem fazer, o dinheiro não pode fazer, o lazer não pode fazer. Jesus Cristo está aqui hoje na casa de misericórdia, que é a igreja, para fazer um milagre na sua vida, e Ele pode fazer. Então Ele pergunta para você: você quer ser curado? Aí você pode pensar: mas meu pecado é muito grande, meu problema é imenso, é tão grande há muito tempo. Meu querido, eu vou dizer para você: não importa a gravidade do seu problema, dos seus dramas ou do seu pecado. O profeta Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, Ele, Deus, perdoando os nossos pecados, nos faz mais brancos que a neve. Não há problema ou pecado tão grave que Deus, através de Jesus, não possa curar e perdoar. Ah, mas o meu pecado tem muito tempo. As Escrituras dizem que quando Deus perdoa o nosso pecado, seja o tempo que for cometido, anos e anos de pecado cometido, mas Ele pega aquele pecado, Ele perdoa, Ele joga nas profundezas do mar e diz que dele jamais me lembrarei. Ah, mas o meu pecado, o meu problema é grande demais. Não importa o tamanho do seu problema, tudo para Deus é menos que um grão de areia. E Ele tem todo o poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele cura. Ele abre a ferida, mas Ele fecha e Ele cura.
e Ele está aqui nesta noite. Estejam certos disso. Aquele que pergunta: você quer ser curado? É todo-poderoso para fazer o milagre e executar a ordem. Qual foi a ordem? Levante e ande. Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura os nossos traumas do passado. E eu creio, pela fé na palavra poderosa de Jesus, que muitos hão de sair por aquela porta, andando, curados, libertos, perdoados, perdoando pessoas que feriram no passado, muitas vezes que têm amarguras no coração porque foram machucadas no passado, memórias amargas que ainda tiram a paz da alma, mas eu creio pelo poder de Jesus Cristo que Ele pode curar e apagar tudo isso e nos fazer levantar e andar. Se você ainda não crê em Jesus Cristo nesta noite, esse é um momento especial na Casa de Misericórdia para você pedir a Ele, porque Ele te ouve. Jesus, me salva. Eu preciso do Senhor. Nada mais me satisfaz. Eu quero o Senhor na minha vida. Por favor, ganhe a minha vida. E eu creio que o nosso Senhor é todo poderoso para fazer tudo isso, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos orar? Diante da Tua palavra, Senhor, nós nos prostramos na Tua presença. Cremos pela fé que Jesus Cristo está aqui nesta noite. E pelo poder da Tua palavra, Senhor, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos lavar, o Senhor pode nos purificar, o Senhor pode nos libertar, Senhor. Por isso, pedimos, cura-nos, Senhor. Nós cremos no Teu poder. E se aqui existem pessoas que não creem em Jesus Cristo, eu peço a Ti, Deus Pai, que toque neste coração e vivifique esta alma, esta vida para Ti, salvando-a. E essa pessoa pode confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, para que ela possa congregar nesta igreja, para que o Senhor seja glorificado no nosso meio. Agradecemos por Tua palavra que nos corrige, mas nos consola e nos dá esperança, esperança viva e verdadeira que é Jesus Cristo no meio desses dias tão difíceis, Senhor. Muito obrigado por esses oásis no deserto, que é a Tua igreja. Agradecemos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.